Alô, amigos, nós estamos começando pela UniTV, o canal universitário de Porto Alegre, mais uma edição do programa Viver com Saúde. E no Viver com Saúde de hoje, nós vamos falar sobre um problema neurológico que afeta a comunicação, a capacidade de aprendizado e o relacionamento social da criança. Nós estamos nos referindo ao transtorno do espectro autista. É um distúrbio mais conhecido como autismo. E segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, cerca de 70 milhões de pessoas no mundo são autistas, das quais cerca de 2 milhões estão aqui em nosso país. E nós recebemos com muita satisfação, para tratar deste importante tema, a neurologista pediátrica do Hospital Moinhos de Vento, Alessandra Anjos. Alessandra Anjos atendeu o nosso convite e com o maior prazer nós estamos aqui com a sua presença nesse momento para tratar de um tema importante que preocupa muito a nossa comunidade. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, prazer é todo meu. Alessandra, eu referi inicialmente, de forma sucinta, as consequências do autismo. Eu falei aqui que ele afeta a comunicação, a capacidade de aprendizado e o relacionamento social da criança. Mas, efetivamente, quais são as características do autismo? Isso para atender aqui aquilo que o nosso espectador, nosso telespectador está ávido em conhecer, informações, orientações a respeito desse assunto. Quais são as características do autismo? Certo. Então, assim, o autismo, ele se caracteriza por ser um problema de neurodesenvolvimento que vai afetar tanto a questão de interação social quanto de linguagem. De uma forma prática, como é que a gente reconhece isso? O que isso significa? Pois é. Então, aquela criança que desde pequenininha ela vai ter uma dificuldade de gostar de contato físico, é aquela criança que prefere não ficar no colo, no aconchego do colo, ela prefere ficar no bercinho, é aquela criança que tem uma dificuldade de vários estímulos, de receber vários estímulos, seja visual, auditivo, que não consegue manter, tipo, o bebezinho que não acha engraçado o pai e a mãe brincar, que não, aquelas gracinhas que a gente faz para bebê, não acha, não interage, que tu chama para conversar, que tu brinca, a criança parece não demonstrar muito interesse, né? Então, isso é toda essa questão de dificuldade de interação. A criança parece que é toda voltada para dentro dela mesma. E a questão da linguagem, a gente pode dividir o autismo tanto nas crianças que são o autista regressivo, que é aquele que tem uma linguagem normal até por volta dos 2 anos e depois perde esta função, quanto a criança que tem dificuldade de adquirir linguagem. De uma forma simples, a gente espera que a criança de 1 ano ela esteja falando pelo menos uma palavrinha para se comunicar. Não precisa ser correta, a pronúncia correta, mas uma palavrinha ela tem que manifestar. E com 2 anos, uma média de 2 palavras. Pode ser no sentido de formar uma frase. Se ela não fala isso, pelo menos a gente espera que essa criança use outras formas para se manifestar. Tipo, ela aponta, ela sorri. Então, se não tem essas características, são sinais de alerta. Um outro sinal de alerta... Não quer dizer que seja autista. Não significa. São só sinais de alerta. Uma outra coisa interessante também é que a gente observa algumas estereotipias. É uma palavra bonita, mas significa movimentos motores, pode ser tanto de se balançar, tá? Ou o flap de mãos, quando a criança está feliz, está faceira, está eufórica, ela faz um... né? E tanto esses motores quanto os vocais, que seria a criança pronunciar frases fora de um contexto. Então, ela consegue falar, mas é uma linguagem que não é interativa. Por exemplo, ela vê um filme, vê um desenho e ela repete frases desse desenho. Ou tu pergunta, fulaninho, viu tal coisa? E ele vai dizer, viu tal coisa. Então, são sinais de alerta.
tá? Não significa que são, porque dentro desses sinais de alerta e dentro do transtorno do espectro autista, existem vários níveis de comprometimento. Então, tem desde o nível leve, que é muito sutil, esses detalhes, o moderado e o severo, que o severo realmente é mais gritante. Então, esse é mais evidente aos pais. O importante é que, num sinal de alerta, procure um profissional. Pois é. Não, isso, eu acho que isso é fundamental, né? Fundamental. O telespectador sabe disso, a gente tem repetido aqui para outros assuntos tratados aqui no Viver com Saúde. Não adianta querer tomar as providências pessoas que não entendem desse assunto, não é? Exato. Podem até sugerir, nem digo medicamentos ainda, mas outras medidas tomadas e que não condizem com aquela realidade. Exato. O importante é fazer diagnóstico. Certo? Pois é. Porque a gente sabe que a partir do momento, quanto mais cedo tu fizer o diagnóstico, mais cedo a gente consegue colocar as terapias associadas para poder melhorar a condição dessa criança. Sim, como é feito esse diagnóstico? Então, o diagnóstico, ele é observacional. A criança vai entrar no consultório, tu vai deixar ela livre para fazer o que quer, então tu vai observar como a criança atua. Claro que só isso não é o suficiente, porque o consultório é um ambiente estranho para a criança. Se o médico está de jaleco branco, a criança já vai estranhar, independente de ter traços autistas ou não. Vai precisar fazer o levantamento da história dos pais, história familiar, de problemas psiquiátricos, de como foi a gestação, da idade dos pais no momento da concepção, né? É importante também levar em consideração o relato dos professores da escolinha, ou se já tem algum profissional que acompanha, o pediatra ou a fonoterapeuta, tudo isso tem que ser levado em consideração para fazer o diagnóstico. Exame específico para diagnosticar autismo ainda não existe, tá? O que se sabe é que tem alguns tipos de genes que já estão sendo identificados na relação com o autismo. Mas não tem um grupo de genes que eu possa pedir num exame de sangue ou num outro tipo de... Sim. Né, que vai dizer que essa criança é autista. O que a gente costuma fazer em exames é fazer um diagnóstico diferencial. Tipo, se essa criança chega sem falar absolutamente nada, nunca falou no consultório, tu vai fazer exames para investigar se essa criança tem um problema auditivo antes de dizer que ela tem transtorno autista. Mas do mesmo tempo que tu vai investigar os problemas que podem ser associados, tu já envia essa criança para terapia. Porque é isso que vai fazer a diferença no prognóstico. Pois é. Falar seria em diferentes graus de autismo, né? Sim. O leve, o moderado e o severo. Como é que se caracterizaria, por exemplo, o grau leve? Então, a gente tem uma heterogeneidade bem grande, sim. Tá? Então, tu vai pegar essas três características de padrão de linguagem, interação social e movimentos estereotipados, tá? Estereotipias. E se essa criança ela consegue ter um grau de interação diferente, parece adequado, mas tu vê que ela tem uma certa dificuldade, ou tem a questão da linguagem, desenvolveu a linguagem, mas é uma linguagem que é colocada de uma forma inadequada, ela não consegue começar um diálogo ou manter um diálogo quando alguém começa, ou se manter dentro de um contexto da brincadeira, né? Então a gente considera leve. E aí vai progressivamente aumentando até aquela criança que realmente não tem linguagem, que não aceita toque físico, que não aceita um acalento, que tem vários maneirismos, várias estereotipias. São vários níveis, tá? Uma coisa importante de dizer é que o autista, a criança com espectro autista, ela é hipersensível aos estímulos, seja ele auditivo, visual. Então, para nós que conseguimos aceitar todos os estímulos do ambiente, para a criança isso funciona como quase uma agressão, porque ela não consegue desviar a atenção tão rápido. Tipo, no nosso cérebro, que é um cérebro normotípico, a gente acha que a gente faz duas coisas ao mesmo tempo. Só que não. Tipo, tu consegue intercalar a tua atenção entre todos os fatores do ambiente, entre luz, calor, de uma forma muito rápida, em frações de segundo.
Já o autista, ele demora uma média de 6 segundos para fazer. E isso que causa desorganização. Por que o autista se desorganiza quando vai num shopping cheio? Porque são N formas de estímulo. Então, tanto a questão de pessoas passando, que ele precisa entender o que é, o barulho, a conversa, a luz, tudo para ele é um estímulo. E ele demora para entender que aquilo ali não é ameaçador. Por isso se desorganiza. Se desorganiza, sobrecarrega o sistema atencional dele. Que a gente não faz, com a gente não acontece, porque a gente cicla muito rápido essa atenção. Agora, o grau severo, eu vejo falar, assim, tomo conhecimento de algumas passagens, de autistas, por exemplo, que são agressivos e outros que não são. Como é isso? Porque, na realidade, o transtorno do espectro autista, ele se manifesta de várias maneiras, não é? Sim. E ele nunca é exatamente igual de uma pessoa para outra, é isso? Não existe duas crianças com as mesmas características, com o mesmo nível, né? Ela pode ter uma alteração de comportamento, sim, mas aí está mais relacionado com a questão de perceber os impulsos. Porque pensa, se uma criança que não gosta de contato físico, para ela aquilo é uma agressão, ela não entende. E alguém insiste em abraçar essa criança, ela já tem dificuldade de linguagem, ela tem uma dificuldade também de expressar, não só no sentido verbal, mas de definir o que ela está sentindo e colocar isso em palavras. Então, o que ela vai... Pensa o tempo que ela vai conseguir levar para manifestar que ela não está gostando do abraço. Ela reage, então? Ela reage, porque ela não consegue. Porque o autista, ele não entende muito essas sutilezas de emoção. Expressão facial, ele tem dificuldade para entender. Algumas as gírias, as expressões também de linguagem. Tipo, a linguagem para o autista que compreende a linguagem, ela tem que ser bem concreta. Tu não pode dizer para ele, pode falar que eu sou todo ouvidos. Na cabeça dele, independente da idade, ele vai, não, sou todo ouvidos, vários ouvidos numa pessoa só. O que isso significa? Então, tu precisa tratar de uma forma, saber o que ele precisa, saber as necessidades dele para te poder interagir. Sabendo disso, a quantidade de estímulo potencialmente agressivo ou que possa desorganizar a pessoa diminui. Então, essa questão do dar tempo para ele reagir é uma forma de diminuir a agressividade. É uma das formas. Perfeito. Eu pergunto, o desenvolvimento progressivo do autismo, note bem o telespectador, o desenvolvimento progressivo do autismo sempre ocorre, por exemplo, à medida que a criança vai avançando em anos. Sim. O autismo fica mais grave? Não. O que acontece é o diagnóstico passar desapercebido. Sim. E essa criança não ter uma terapia colocada no momento certo. Isso sim. O que se sabe que quanto mais cedo a gente consegue fazer o diagnóstico, mais cedo a gente coloca a terapia de estímulo nessa criança, que é o tratamento, mais fácil essa criança tem de responder ou de criar ferramentas que ela possa entender o que ela é, entender o mundo ao redor dela. Então, isso facilita bastante. Claro que dentro do autismo a gente vai ter as crianças com retardo, mas tu precisa identificar, diagnosticar, quanto mais cedo, melhor, para poder fornecer essas ferramentas para a criança. Pois é. Perfeito. Vamos fazer um breve intervalo aqui no nosso programa Viver com Saúde, a exemplo do que se faz em todas as edições desse programa. E nós voltamos em seguida com outros aspectos importantíssimos ligados ao tema. Por exemplo, as causas do autismo, quais são as principais, se é que se pode determinar essas causas. Mas nós voltamos em seguida com essa entrevista com a neurologista pediátrica Alessandra Anjos, dentro de instantes aqui na UniTV. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia.
Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Nós vamos continuar pela UniTV com o nosso programa Viver com Saúde. Esse encontro que temos em todas as semanas nos horários habituais desse programa. Hoje tratando de um tema muito importante. Estamos aqui com a neurologista Alessandra Anjos, neurologista pediátrica do Hospital Moinhos de Vento, falando sobre o autismo. Bem, quais são as principais causas do autismo? Se é que elas já podem ser assim determinadas. Tá, hoje em dia a gente consegue falar em fatores predisponentes, tá? Principalmente a causa genética. Isso, como eu falei antes, se sabe dos estudos, a tendência é definir sempre causa genética, tá? Além da questão genética, que é uma coisa intrínseca, a gente tem crianças com predisposição genética para serem autistas. E aí vai ter uma influência de fatores externos à criança. E aí se tem dados de problemas na gestação, como sangramento, idade dos pais no momento da concepção acima dos 40 anos, prematuridade. Então, ainda está tentando se descobrir. Vai ter acho que muita novidade daqui para frente. Mas essas são as principais. Evidentemente, uma causa genética. O autismo é um problema que costuma ser identificado na infância entre 1 ano e 3 anos, mais ou menos. 1 ano e meio, 3 anos. O ideal é que seja diagnosticado o mais precoce possível. E por isso a gente fala tanto em treinamento dos profissionais. Para que, se a gente puder fazer o diagnóstico, um profissional bem treinado consegue fazer um diagnóstico com média de 1 ano de vida, ou pelo menos identificar os sinais de alerta. O diagnóstico é fundamental. Exato, é o pilar, entendeu? Mas, infelizmente, a média de diagnóstico, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, está em torno de 4 anos. 4 anos. 4 anos. Agora, isso no aspecto geral. Embora os sinais do autismo possam aparecer mais tarde? Eles podem aparecer desde o início da vida da criança, com aquela criança que tem essa dificuldade de interagir, de fixar o olhar, de achar as brincadeiras dos pais engraçadinhas, essa criança que não consegue interagir. Como ela pode se manifestar um pouco mais tarde, que aí entra o autista de linguagem regressiva, que é aquela criança que não tem nenhuma dificuldade e a partir dos 2 anos regride. Mas eu acredito, como leigo, que esses sinais já tivessem aparecido bem cedo. Na maioria dos casos, sim. Eu acho que não foram notados, quem sabe. Né? Por isso que é tão importante. Não é o caso que apareceram 2 anos depois, não. Assim, de um dia para a noite, não. O quadro regressivo não é o mais comum. Mas sim, algumas suspeitas, alguns sinais de alerta aparecem bem mais cedo. E por isso é tão importante a gente falar sobre o assunto, para poder alertar a população. Porque não tem problema tu levar no médico, o médico avaliar e dizer que a criança não tem nada. Pode ficar tranquilo, está demorando um pouquinho, mas está dentro do esperado para a idade dele. O problema é tu achar que tem uma coisa diferente na criança, mas tá, tudo bem, não avaliar. E aí a gente perder tempo de tratamento. Pois é. Acontece que o médico, muitas vezes, numa consulta, ele pode, isso é bem compreensível, ele pode não notar alguns aspectos, né? Se ele não foi alertado pelos pais, enfim. Exato, ele não nota. E aí, então, a doença vai progredindo. Né? Pode passar desapercebida. Por isso que é tão importante a gente fazer uma avaliação bem global. Puxar bem a história dos pais, ver como a criança está no consultório. Se o médico acha que tem alguma coisa diferente, que não está batendo muito com a história, pede um parecer da professora, da escolinha, né? Se a criança tem alteração de linguagem, faz acompanhamento com fono, pede o parecer da fono. Quanto mais dados tu tiveres para poder te auxiliar no diagnóstico, melhor. Às vezes eu peço para me mostrar vídeo da criança em casa. Não, mas então ela fala? Ela fala, ela só não está falando aqui. Então, deixa eu ver um vídeo dela em casa. Como é que é? Que sempre tem. Hoje em dia sempre tem um vídeo da criança no celular.
Então, Pois é, são não, isso ferramentas. acho que é importante realmente ver isso aí. Porque se quer efetivamente, não é esconder o problema. Se quer realmente é procurar o recurso para o atendimento daquele problema. Exato. Eu acho que é isso, E não é? importante é mostrar para os pais que eles precisam ser acolhidos também, na dúvida e na dificuldade deles. Certo. Que tratar de identificar o problema não é simplesmente soltar essa família de volta. Não, a gente tem que acolher, que encaminhar, que poder organizar, para que essa criança seja uma criança verbal, que ela seja uma criança autônoma no futuro, que ela consiga ser independente. Exato. Que muitas vezes também os pais tendem a deixar o problema de lado. Não que eles queiram deixar, mas acham que não é aquilo, né? Não é bem assim. Existe uma resistência. Porque há uma resistência. Exato, existe muita questão que ainda não foi discutida para a população. Então tem sim uma resistência em identificar. Nós temos que vencer essa resistência. Tem que vencer. Em benefício da criança. Exatamente. Agora eu pergunto, ele é mais comum em crianças do sexo masculino ou feminino? Os estudos antigos, porque o autismo ele começou a ser descrito na década de 40 por um pesquisador austríaco. Inicialmente era mais comum em crianças do sexo masculino, mas nos estudos mais recentes essa diferença entre as crianças do sexo masculino e a feminino tá diminuindo, mas existe ainda um predomínio de meninos. Como é feito o tratamento do autismo? Isso é importante também. Como é que pode se tratar o autismo? Agora, me parece que ele não tem cura, né? Não, o autista a gente trata os sintomas, tá? E o tratamento, ele é feito de uma forma que vai se conseguir colocar esta criança na sociedade de uma forma que ela não se sinta agredida pelos estímulos e que ela consiga desempenhar o que ela pode de melhor. Então, hoje em dia, o que se tem de mais efetivo, que é uma ciência, é a terapia comportamental direcionada para autistas. Algumas pessoas abreviam como ABA, tá? E o que é essa terapia? É você poder deixar a criança no ambiente dela e, aos pouquinhos, chamar a atenção dela para uma coisa que ela gosta. E se pode usar a questão da repetição, de uma forma que tu vai educando aquela criança para que ela possa começar a brincar, que ela possa manter contato visual por mais tempo. É um treinamento para a criança, para que ela possa se sentir acolhida e bem no meio, na sociedade. Do ponto de vista geral, e aqui evidentemente nós temos que tratar da generalidade e não do caso específico, que esse vai ser analisado pelo profissional da área na medicina. Mas eu pergunto, quais são as possibilidades, assim, no geral, de desenvolvimento físico e mental, porque se dá ênfase muitas vezes ao desenvolvimento mental, mas o autista também tem problemas quanto ao desenvolvimento físico, não é? Mas quais são as possibilidades de uma criança autista com o desenvolvimento dessa criança? Certo. O autismo leve e o moderado, identificado no início, fazendo terapia de intervenção, sim, tranquilo, tá? Não tem grandes problemas. Claro que aí, como a gente comentou, não existe um paciente igual ao outro. Então, se essa criança tiver um atraso de aprendizado, tu vai precisar, mesmo controlando os sintomas do autismo, direcionar essa dificuldade de aprendizado, com inclusão, com uma monitora em sala de aula, né? Então, tu vai, mesmo com o treinamento do autismo, que a gente faz com a terapia comportamental, tu vai precisar identificar quais os outros fatores que precisam ser tratados. Então, se essa criança tem uma dificuldade, comprometimento de inteligência, é um suporte que tu vai dar. Essa criança vai ter um pouco mais de dificuldade. Se é uma criança que não tem nenhum tipo de comprometimento, que tem uma inteligência normal ou convencional, sim, ela vai ter maiores condições. É uma criança, uma pessoa, um adolescente que fisicamente tu vais olhar e não vai perceber nada, né? Porque as características físicas no autista não são evidentes. Tu vai olhar ela quietinha e tu não vai perceber. A grande percepção mesmo é no momento que essa criança tenta interagir, porque aí ela não vai conseguir. E aí esses problemas, eles afetam tanto o aspecto físico como o mental, né? O mental, certamente, né?
O físico, por exemplo, o autista, muitas vezes a criança, ela não caminha normalmente, não é? Pode ter um atraso de desenvolvimento em outras partes, tá? Mas não é característico do espectro do autista. Pode ter, mas a gente não coloca isso como um dos critérios de observação. Pode ter atraso, se foi uma criança prematura, ela vai ter sempre o desconto do quanto ela foi prematura no desenvolvimento. Sim. Então, essas questões sempre tu precisa, a partir da história, avaliar. Então, pode ter sim uma dificuldade de motora, mas aí tu vai ter que relacionar com os dados da história dela. Falasse em terapias associadas, eu pergunto, e o uso de medicamentos é recomendado em alguma fase do autismo? Apenas se essa criança ela tem um grau de agitação muito alto, que ela não consegue focar a atenção, tipo que a atenção intercalada é muito difícil para ela, gera sofrimento, então tu pode medicar para ela poder ter mais aproveitamento das terapias. Ou se essa criança, justamente pela questão da agressividade, ela está se machucando. Então, nesses casos, de uma forma simples, em que gera sofrimento para a criança, que com fatores ambientais tu não consegue controlar, com uma terapia, aí se indica a medicação. Perfeito. Mas não significa ser autista, ser do espectro autista e necessitar de medicação. Perfeito. Por exemplo, fazer uma pergunta também para a informação, o esclarecimento do telespectador. Por exemplo, a síndrome das pernas inquietas tem alguma coisa a ver com o autismo? Não que eu saiba, não que eu tenha lido a respeito, né? Porque a síndrome das pernas inquietas são movimentos durante o sono, né? Sim. Então, o que a gente sabe sobre o padrão de sono no autista, ele é feito retrospectivamente. Então, a gente pega o autista hoje, faz o diagnóstico do autista e a gente investiga esse autista. A gente sabe que esse autista tinha dificuldade de sono. Aquela criança que demorava para dormir ou que dormia muito pouco. Mas aí é retrospectivo. Tu não pode pegar toda criança com alteração de sono que tem e dizer, essa criança vai ser autista. Não é assim. Perfeito. Mas especificamente de síndrome de pernas inquietas, eu não li nada a respeito. Muito bem. Qual o papel dos pais e dos familiares no desenvolvimento de uma criança autista? Todo. Tanto no sentido de identificar os fatores de risco, os sinais de alerta, quanto poder encaminhar essa criança para fazer a terapia e manter. E o que eu digo para eles, assim, sejam corajosos. Talvez essa é a ideia mais importante. Identificou alguma coisa diferente, tenha coragem. Leve essa criança a um profissional, ou num neuropediatra, ou num psiquiatra infantil, ou discute com um pediatra, mas tenha coragem em realizar o diagnóstico. Né? Porque essa criança vai precisar de todo o suporte que ela precisa, não só dos terapeutas, não do médico, mas da família. Entender que é uma condição, que não é uma tragédia, que essa criança precisa de amor. Apesar dela não entender muito bem as nuances de um abraço, ela precisa ouvir que ela é amada. E a gente precisa levar essas crianças para a terapia. Bem, infelizmente, nós chegamos ao final do programa. Eu reservo, assim, meio minuto, para que a nossa convidada deixe uma mensagem aos nossos telespectadores que acompanham todas as semanas o nosso Viver com Saúde. Certo. A mensagem é curta. Se você está suspeitando que a criança que você tem em casa ou veja na escolinha tem alguns sinais de alerta, oriente os pais, leve no médico, converse com o pediatra, veja o neurologista infantil. E a ideia é essa, não desanime, porque hoje em dia a gente tem muita coisa para fazer por essas crianças, para dar conforto, para deixar essas crianças felizes, que acho que essa é a ideia. Alessandra, muito obrigado pela tua presença aqui no programa Viver com Saúde da UniTV, dando essas informações e essas orientações tão precisas assim para aqueles que realmente têm algum tipo de vinculação com esse problema, principalmente na parte dos pais, dos cuidadores, enfim, dos familiares. Muito obrigado. Conta sempre com a UniTV para a divulgação
desses assuntos de interesse público. E eu quero também agradecer aos nossos telespectadores pela atenção que dispensaram mais uma vez a esse programa Viver com Saúde. Até o nosso próximo encontro.